Você está ouvindo agora o Movecast. Aumente o volume e vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kennedy. Se alguém te disse pra ir pro lado errado, Cristo disse pro lado certo. Meu Deus, cara. Mano, foi ruim, velho. Bom, meu nome é Davi e discípulo que não morre, não vive. E o meu nome é Israel e eu preparei uma musiquinha, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. É isso aí. Mano, meu da graça. Meu nome é Gabriel Pacheco e você pode acompanhar Jesus bem de perto e isso não te torna um discípulo. Oh, Cara, filosófico. show de bola. Bom, pessoal, para esse nosso episódio de número 11, a gente tem um convidado, né, que julgamos nós aqui que é um convidado mais que especial, né, o Gabriel Pacheco. O Gabriel Pacheco, ele tá aí com a gente e, cara, ele vai falar um pouco aí sobre discipulado cristão. A gente vai ter uma conversa sobre discipulado cristão, mais especificamente sobre o ato de seguir a Cristo, né, não indo pro discipulado no sentido de ajudar pessoas a conhecer a Cristo, mas o discipulado no sentido de seguir a Cristo. Só porque antes da gente entrar nessa conversa, nesse assunto, a gente queria conversar um pouco aí com o Gabriel. E aí, Gabriel, beleza? Como é que você tá, cara? Tá tranquilo aí? Bem demais, valeu pelo convite aí, pessoal. Imagina, mano, é um privilégio. Cara, a gente tava acompanhando um pouco aí, na verdade, eu sou suspeito pra falar, que eu acho que um pouco desde o ano passado ali eu tenho acompanhado ali o Efeito Prisma ali, tenho visto bastante os vídeos e, cara, eu não sei nem como eu cheguei ao Efeito Prisma, mas eu sei que foi numas andanças do Instagram, né, que eu tava olhando o Instagram e apareceu ali, eu vi o vídeo, eu não me lembro que vídeo especificamente vi, eu não sei se foi o Senhorio de Cristo, eu acho que nem foi no Efeito Prisma, eu acho que foi no teu Instagram mesmo, não me lembro, e, cara, aquilo, quando eu vi aquilo eu falei, mano, quem é esse cara? até, na verdade, antes eu não sabia que era uma equipe, eu pensei que era só tu que fazia ali os vídeos. Mas, cara, eu fui dando uma olhada, tá, uma garimpada, sempre olhando. E, mano, interessou bastante. E, inclusive, interessou a gente. E, cara, a gente queria que tu falasse um pouco sobre o Efeito Prisma, cara. Como nasceu, o que qual é o propósito. Enfim, quem é que participa do Efeito Prisma, né? Fala um pouco pra gente, mano, pro pessoal poder se situar um pouco nisso. Não, legal. Eu, em 2019, eu fiz uns 2 vídeos assim, bem naquela pegada lá do vídeo do Senhorio de Cristo, que foi o primeiro vídeo do Prisma que a gente fez, e acabou que foi assim que o João me conheceu, sabe? O João é o outro que começou o projeto junto comigo. Alguém tinha compartilhado no story e ele viu. E ele foi lá e me chamou, perguntando pra mim se eu toparia participar de um projeto que contextualizava a cultura e a fé em Belo Horizonte, sabe? Que é onde nós dois moramos. E na hora eu topei, sabe? Porque na época eu tava lendo um livro do Huckmacher, que é aquele que o Marcos Almeida canta lá naquela música. Sim. Né? E eu já tava tendo já tinha um dilema crescendo ali no meu coração, sabe? O livro que eu tava lendo chama O Dom Criativo, ou melhor, Filosofia Estética. E ele fala muito dessa questão de que, tipo assim, de como que a gente pode ter uma visão cristã da nossa vida secular, entre aspas, né? E havia um dilema em comum que estava no nosso coração, meu e do João, que era que a gente via o pessoal, sabe, tipo, tendo experiências mesmo com Deus ali no final de semana, no culto, mas quando chegava na segunda-feira, a pessoa não sabia como aplicar aquilo, sabe? Tipo assim, não sabia como encaixar aquilo que ela tinha escutado numa pregação no domingo na vida cotidiana dela, sabe? Uhum. E começou a surgir essa inquietação no nosso coração, né? Então a gente criou o Prisma,
A ideia dele é justamente tentar trazer novas ideias, mostrar onde na Bíblia fala sobre a nossa vida cotidiana, né? Onde na Bíblia vai mostrar como que a gente deve viver essa vida fora da igreja, né? E trazer essa urgência pra galera também, sabe? Então esse é o nosso propósito, né? A ideia do prisma, o nome prisma, ele veio de um filósofo holandês que chama Herman Doivert, que ele diz que Deus tem uma única vontade, né? Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que é única, mas que quando ela atravessa o prisma do tempo, ou seja, ela se manifesta na nossa realidade, ela se manifesta na nossa experiência cotidiana, ela se manifesta em diferentes aspectos, sabe? Ou seja, Deus possui uma vontade para cada coisinha que Ele criou, entendeu? E o nosso papel, a nossa missão deve ser reformar a nossa mente para que a gente consiga enxergar qual que é essa vontade dele para cada uma dessas coisas, né? Daí que veio essa ideia. E aí, com o passar do tempo, a equipe foi crescendo, entrou o Lucas, né, que ele faz as ilustrações, também ajuda a gente com a criação de conteúdo. Entrou o David Hiker, não sei se vocês conhecem ele, mas o cara é sensacional. Ele fala sobre sexualidade. Cara, eu assisti aquele podcast do Teologia do Corpo, uma teologia do corpo. Cara, muito bom. Ele é muito bom, velho. Eu acho sensacional o trem que ele fala. O cara é poeta também. Ele é da Batista Central? Eu também sou. E aí, o cara... Ah, sim, vocês são da mesma igreja. Sim, e eu trabalho na comunicação e ele é obreiro. Então, tipo assim, a gente trabalha um do lado do outro. Então acabou que a gente que conhece massa, assim. Você trabalha na igreja? Eu faço os vídeos da igreja. Cara, que massa. E aí, foi entrando mais gente. Entrou a Gabi, que ela ajuda a gente na área administrativa, né? Entrou o Daniel Câmara, que ele tem um canal no YouTube, que ele top, cara. Fala de... O cara é top. Ele fala de coisas da atualidade que estão rolando, né? E ele, sei lá, ele é genial nas falas dele. E a última pessoa que entrou agora foi a Marina, que ajuda a gente na edição de vídeo também. Que ela também é minha colega de trabalho. E aí ela tá ajudando a gente aí com outros vídeos. Basicamente é um pessoal que inexperiente, no caso, que tá fazendo parte do projeto de vocês. É, né? tudo amador. Tudo amador. É amador, mas tem vontade, né? Tem vontade. Mano, então basicamente o efeito prisma nasceu de uma, digamos assim, de uma inconformidade, no caso, né? De uma realidade que vocês viam no domingo, mas de uma realidade que na verdade não existia na segunda-feira, né? Essa coisa de tu viver entre dois mundos, né? De tu não conseguir conciliar aquilo que tu ouve com a tua realidade. No caso seria isso, né? Exatamente. E ô Gabriel, essa questão ali que tu até falou da inconformidade de vocês, né? De ver as pessoas escutando a palavra lá na igreja e não sabendo como aplicar na vida, como enxergar a vida dela a partir da palavra, né? Vai muito de encontro à questão de cosmovisão cristã, né? Que hoje em dia é complicado às vezes para as pessoas conseguir enxergar tudo a partir da cosmovisão cristã, né? Sabendo que Deus está presente em tudo. Até os próprios cristãos, as pessoas que conhecem a palavra, eles consideram respostas seculares para solucionar algumas questões que são básicas humanas, esquecendo de atribuir a resposta verdadeira a Deus. E eu acho que isso está muito ligado à questão do discipulado, né, que é o nosso tema hoje. Às vezes a pessoa que não consegue pegar a palavra que ela escuta lá na igreja e aplicar para a sua vida, é porque essa pessoa não foi bem discipulada para conseguir ter uma cosmovisão cristã na sua vida, para conseguir absorver essa palavra e fazer com que essa palavra seja escrita no coração, né? Eu vejo que o discipulado, né, nessa parte, ele é muito importante, no caso, tu ensinar a pessoa desde o começo a saber absorver aquilo que ela está escutando, aquilo que ela está vendo, e conseguir enxergar tudo isso através de Cristo, né? Através de um prisma, aí ó, através do prisma. O que tu acha sobre essa questão? Mano, é exatamente isso, né? Tipo, uma coisa interessante
é pensar naquele versículo de Romanos 10, né? No capítulo 10, versículo 9, que é aquela famosa frase, né? Que o pessoal usa em apelo evangelístico, né? Se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer de todo o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, né? E tipo assim, eu acho que isso dá pra gente ter uma visão um pouco maior do problema aqui, sabe? Sim. Por quê? Porque às vezes o pessoal usa isso como uma espécie de mantra, sabe? Tipo assim, repete isso aqui e você tá salvo. Sim. Né? Só que não é assim, né? O que significa confessar que Jesus é Senhor? Né? A gente precisa olhar esse texto dentro do contexto, né? A gente precisa entender o que esse texto significava para aquela comunidade para a qual esse texto foi escrito, né? Que é o quê? A palavra Senhor, né? Essa palavra Senhor, ela era o título do imperador romano, né? A palavra Senhor o nome César, que era dado aos imperadores, ela era uma latinização da palavra grega Kyrios, que significa Senhor, né? Sim. Então, esse era o título da pessoa mais importante do mundo na época, né? A gente precisa entender isso. Por quê? Porque os cristãos, eles não eram perseguidos porque eles adoravam um Deus diferente, porque eles viviam numa sociedade politeísta, a tal ponto de que Paulo encontrou uma estátua para o Deus desconhecido com medo, porque os atenienses tinham medo de ter esquecido de algum Deus, né? Eles não estavam nem aí se você adorava um Deus diferente. O problema e o motivo pelo qual os cristãos eram perseguidos naquela época era porque o Deus que eles adoravam reivindicava um título que só pertencia ao César, né? E isso, naquele contexto, confessar que Jesus era Senhor era uma sentença de morte, né? Sim. Você não falava isso da boca para fora. Não tinha como você falar isso da boca pra fora. Você falava isso e talvez fosse a última vez que você falasse, né? Então, tipo assim, a gente não vive mais essa realidade no Brasil hoje. A gente precisa, então, entender o que esse texto significa pra gente hoje, né? E significa justamente reconhecer o senhorio dele sobre todas as áreas da nossa vida, né? Um problema que existe desde que a igreja se formou é o problema do dualismo, né? De achar que Deus só dita algo para a área religiosa da nossa vida, para a área sagrada. E toda a área secular não recebe o que? Deus não fala, não tem nada a dizer para essas áreas seculares, né? Isso é como se Deus tivesse com a listinha dos afazeres somente quando tá lá dentro da igreja, né? A partir do momento que saiu da porta para fora, não tem mais os dizeres de Deus. É outro mundo, né? Como se fosse dois mundos diferentes. O mundo da igreja e o mundo secular. Exatamente. E aí como vocês falaram, né? A pessoa começa a dar ouvido a outras vozes. Ela começa a escutar... por exemplo, né? Um exemplo que o João sempre gosta de dar lá no Prisma é o exemplo da psicologia, né? Existem linhas na faculdade de psicologia, né, linhas teóricas, que não são coerentes com a nossa fé, que vão partir de pressupostos que a nossa fé não abraça, entendeu? Então, tipo assim, é incoerente que um cristão siga uma linha teórica nesse sentido, entendeu? E ele começa a dar ouvidos a isso porque ele não consegue enxergar na Bíblia uma vontade de Deus para aquilo que ele está fazendo, né? Então ele começa a ter um viver incoerente, né? Sim, e cara, essa divisão entre o sagrado e o profano, né? Essa questão daquilo que é secular e daquilo que é cristão, digamos assim. Cara, é uma realidade tão grande, mano, que talvez a gente falando aqui, para muitos que estão ouvindo a gente, talvez isso nem passe pela cabeça de alguns, porque meio que incutido, né? É meio que uma cultura evangélica, digamos assim, entre aspas, que é incutido na mente de cada um, que existe essa divisão na vida do crente, na vida do cristão. E, cara, a gente vê isso reverberando em toda a sociedade, né? Por exemplo, se tu olha pra política, ou se tu olha pra qualquer outra área, né? Sempre existem os teóricos, obviamente, mas sempre existem pessoas que se dizem ser cristãs, mas que levam a teoria dessas pessoas a um ponto
em que o cristianismo ele para, em que o evangelho para, em que Jesus para, né? Por exemplo, quantos cristãos que a gente vê, por exemplo, cristãos marxistas ou que se dizem ser de esquerda, né? Enfim, só tô dando um exemplo aqui, mas que quando leva isso tão a sério, a ponto de esquecer o evangelho, a ponto de esquecer os pressupostos do evangelho e levar aquilo como uma verdade absoluta na vida. Quando, na verdade, não existe Cristo sendo Senhor na minha vida em uma área e em certas áreas ele não é Senhor. Eu até lembrei, cara, eu não sei se tu já leu, mas eu acho que tu já leu sim, que é um livro do C.S. Lewis, que é o... Deixa eu ver onde é que ele tá. Ele tá aqui, que é o Peso de Glória. Que é aqueles sermões que ele tem, né, que ele vai proferir. E Sim. Ele tem, cara, eu acho que, se eu não me engano, é o último capítulo que ele vai falar sobre o ato falho, né? E, cara, pra mim é um dos capítulos mais apaixonantes do livro, porque ali ele vai discursar e ele vai dar um exemplo do pagador de impostos, né? Que ele fala que o pagador de impostos é aquele tipo de pessoa, o pagador de imposto honesto, né? Que ele paga o imposto, mas ele não quer pagar nem muito nem menos. Mas, no entanto, ele quer que sobre, para que nessa sobra ele possa fazer aquilo que ele tem vontade. E ele faz essa analogia falando da nossa vida, né? Dessa sedução que a gente tem muitas vezes, de querer viver para Deus uma parte da nossa vida, mas ao mesmo tempo, é como ele cita aquele exemplo, de como se a gente botasse uma corda na nossa barriga, e entrasse pro mar só porque a gente tem ainda aquela segurança, né? Se a gente quiser, a gente consegue voltar. Então, como se a gente estivesse dizendo pra Deus, olha, em certas áreas da minha vida, beleza, sim, o teu senhorio é suficiente. Só porque em certas áreas da vida, eu quero tomar conta, eu quero poder ter a minha opinião, eu quero poder ter uma opinião que satisfaça as minhas vontades e não uma opinião que, por mais que não satisfaça a minha vontade, mas ela tá centrada no teu evangelho. Então, cara, isso Talvez não, mas isso é muito importante, cara. Exatamente, mano. E é isso que caracteriza um discípulo de Cristo, né? Porque quando a gente olha pro Evangelho, a gente encontra dois grupos que acompanham Jesus, né? A gente encontra primeiro as multidões e nós encontramos também os discípulos. E veja só, os dois grupos seguiam Jesus, né? Os dois grupos viam os feitos de Jesus e ouviam as pregações de Jesus. E isso deve gerar um temor em nós, no sentido de nos levar a nos questionar se a gente, às vezes, não está fazendo parte da multidão, né? Porque existe uma... Eu vejo duas grandes diferenças entre esses dois grupos, né? Que eu acho que o primeiro é a questão de que a multidão, ela segue Jesus pelos seus próprios termos. É isso que você está falando agora, né? A multidão, ela segue Jesus até onde ela quer ir. Mas a partir do momento que aquilo vai contra a vontade dela, ela fala, não, eu paro por aqui. Eu te acompanho até aqui, mas depois disso já é demais, né? O discípulo é o contrário. O discípulo é aquele que fala, seja feita a tua vontade. O discípulo é aquele que abraça os termos de Jesus, né? Reconhecendo o senhorio dele, ele vai aonde Jesus quiser que ele vá, né? E ele não está mais obedecendo os seus próprios termos, né? Ele está agora tendo essa obediência completa a Cristo, né? E eu vejo uma segunda grande diferença entre esses dois grupos, que é aquela que o Bonhoeffer fala no livro dele, Discipulado. Não sei se vocês já leram, mas acho que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, véio. É fantástico. Sim. E o que ele fala é a questão do anonimato, né? Por quê? Porque na multidão ninguém tem nome. Na multidão é um mar de gente, né? Tipo assim, Jesus não chama ninguém ali pelo nome, né? Na multidão você pode se esconder, né? Na multidão você não tem um encontro direto com Cristo, né? Mas o discípulo ele é chamado pelo nome. E quem sabe até tem seu nome mudado, como foi o caso de Pedro, né? O que o Bonhoeffer fala, que é sensacional, é que Jesus torna o discípulo o indivíduo. Em que sentido que eu falo isso? Né? Como assim o discípulo se torna um indivíduo? Né? Por quê? Porque a partir do momento que ele é chamado, agora o problema é dele com Jesus. E ninguém pode resolver o problema para ele. Ele não pode recorrer a líder de célula, não pode recorrer a pastor, não pode recorrer a irmão, a pai, não pode recorrer a ninguém. O problema é dele com Cristo,
A partir do momento que Jesus nos chama, a gente está sozinho com ele e ele quer que a gente olhe no rosto dele, né? E a gente tem que acertar as contas ali com ele, né? A gente não pode recorrer a mais ninguém. E por que isso? Por que a gente tem que se tornar um indivíduo? Por que a gente tem que estar sozinho com Cristo? E aí entra essa questão da cosmovisão, né? Por quê? Porque no discipulado, quando a gente se torna discípulo de Cristo, verdadeiramente, Jesus passa a intermediar todas as nossas relações. A partir do momento que a gente segue Jesus, é ele que nos liga a todas as outras coisas. O que Bonhoeffer escreve é que a partir desse momento não tem mais nada à nossa volta. Jesus está no centro e ele permeia tudo, né? Por quê? Porque o que aconteceu, na verdade, né, e o que aconteceu na queda do homem, né, quando Adão e Eva pecaram, não foi só uma quebra, só entre aspas, né, gente? Não foi só uma quebra do relacionamento com Deus. Foi uma quebra de todos os nossos relacionamentos. Tudo caiu quando o homem caiu, né? O nosso relacionamento com nós mesmos foi quebrado. O nosso relacionamento com o outro foi quebrado. O nosso relacionamento com a criação, com a realidade à nossa volta inteiro foi quebrado. E a partir do momento que a gente é restaurado por Jesus, a partir do momento que a gente é redimido, a gente já não tem mais contato direto com nada. É ele que começa a fazer essa intermediação. E a gente começa a ver tudo a partir dos olhos de Cristo. É ele que começa a se interpor entre os nossos relacionamentos. Um exemplo legal de ser dado aqui, eu não sei se vocês conhecem, a história de Midas, né? O rei Midas. É um personagem da filosofia, da mitologia grega, que ele, muito ganancioso, ele pede pro deus Baco lá, para ele poder, em tudo que ele tocar, virar ouro. Sim. Ele queria que tudo que ele tocasse virasse ouro, né? E aí ele fica maravilhado, porque ele sai andando e as folhas começam a virar ouro, ele fica super feliz e tal. E aí ele chega correndo para contar isso pra filha dele, né? Que ele amava tanto, e quando ele toca nela, a filha dele vira ouro, né? Ela vira uma estátua. E aí ele começa a tentar comer e a comida virava ouro, ele não conseguia comer. E aí ele viu que ele estava amaldiçoado naquele momento. E tipo assim, por mais que hoje essa palavra, essa expressão toque de Midas tenha um sentido positivo, né, de fazer as coisas prosperarem, eu acho que a gente tem esse toque eu acho que a gente tem esse toque de Midas na nossa condição caída num sentido negativo, onde tudo que a gente toca é destruído, né? Porque os nossos relacionamentos se quebraram, tudo que a gente toca, a gente corrompe, a gente estraga, né? Não existe relacionamento verdadeiro, né, fora de Cristo, não existe um encontro verdadeiro fora de Cristo. E aí o que acontece? O que o discipulado faz? É como se a gente recebesse uma luva, né? É como se Midas recebesse uma luva. E agora ele pode tocar em tudo novamente. Mas não é a mão dele que está tocando, é a luva. Ele não está tocando diretamente em tudo. É a luva que toca. E é a mesma coisa que acontece com a gente. Quando a gente está em Cristo, a gente já não tem mais relacionamento direto com nada, né? É ele que passa a intermediar. E isso é bom, porque o nosso relacionamento direto estraga. A gente precisa dessa redenção, né? Então, é isso, né, gente? Aí muda tudo, tipo assim, isso muda tudo. Sim, quando eu tava dando uma estudada ali, né, eu vi um cara falando sobre a cosmovisão e tudo mais, né? E daí ele pegou e falou assim que não existe dicotomia quando a gente tá falando de Deus, né? Dicotomia, o que é? Dicotomia, né? Na verdade. Dicotomia, o que é? Um todo que é dividido em duas partes. Um exemplo que eles até usam na astronomia é o que? Um planeta que tem metade claro e metade escuro. Isso é uma dicotomia, né? E daí se eu peguei e fui pesquisar um pouco mais, e se a gente vê o que é o antônimo de dicotomia, é justamente junção, ligação, que é o que tu tava falando ali, né? Que a partir do momento que a gente pega e se entrega a Jesus, né? A Cristo, ele começa a ligar e a fazer a ligação, né? Com todas as áreas da nossa vida. E a analogia que tu fez, cara, perfeita, mano. Jesus ali, se a gente for Midas, né? A vida com Jesus é uma luva que não se transforma em ouro, né? A gente toca na luva, mas ela não é atingida pela nossa maldição, né? Ela não é atingida
por esse poder que a gente tem de destruir essas coisas. Pelo contrário, ele contém esse poder que a gente tem de destruir as coisas e faz com que a gente possa, sim, ter uma relação com as demais áreas da vida, né? O que a gente não conseguiria numa condição de pecadores afastados completamente de Deus, né? Exatamente. Ô Gabriel, cara, eu sei que a gente tá falando bastante aí sobre cosmovisão, e eu queria, antes da gente falar um pouco sobre o discipulado, já que a gente tá falando um pouco sobre cosmovisão, que na verdade é impossível a gente falar de discipulado sem explicar como o discípulo deve enxergar o mundo, e com toda certeza ele deve ter uma maneira correta de chegar ao mundo, que é pela lente do evangelho, mas esse exemplo, mano, é muito bom, cara, de verdade, mano, é muito bom, porque eu me lembrei, sabe de que eu me lembrei, cara? Eu me lembrei do Kuyper, cara, e o Kuyper, ele tem aquela teoria das esferas, e eu acho interessante porque quando o Kuyper ele começa a falar sobre a teoria das esferas, ele vai explicar que tudo, na verdade, todas as instituições, elas pertencem ao Senhor. Claro, são autônomas, pertencem ao Senhor. Uhum. E que o cristão, de alguma maneira, ele não tem que chegar até lá como se fosse, por exemplo, um lugar onde a gente tem que chegar, que são, por exemplo, sei lá, ter um cristão na política, ter um cristão em tal lugar, mas porque de fato existem cristãos nessa área, mas o que pelo menos eu entendo, o que o Kuyper queria dizer, é mais uma questão de consciência, né? De ter esse entendimento de que na verdade existe um mediador que é Cristo, e cara, essa questão do Bonhoeffer, de que a gente não se relaciona mais com o mundo, porque agora a gente tem quem se relacione com o mundo por nós, que no caso é Cristo, ele quem vai fazer essa intermediação, e isso é interessante, cara, porque, por exemplo, o Brasil que a gente vive hoje, não falando a questão do mundo, mas do Brasil, é muito polarizado, cara, não sei se tu vê isso, mas é muito polarizado porque a gente vê, por exemplo, uma bancada evangélica no Congresso, a gente vê, por exemplo, pessoas buscando direitos, às vezes cristãos confusos, a gente vê cristão marxista, cristão não sei o que, cristão tal, mas que não entende essa questão das esferas, não entende essa questão de que Deus tem que ser soberano em tudo, né? E eu acho que o Kuyper ele traz bastante essa questão, especificando de que a gente não precisa, não é um lugar onde a gente deve estar, mas é um lugar onde a gente já está, mas o que falta na gente é uma mudança de consciência para que a gente possa exercer esse senhorio de Cristo, fazendo com que ele venha intermediar todas as esferas da sociedade através das nossas vidas, só porque essa é a questão, né? É a mudança de mente, que talvez seja o mais difícil de acontecer. Exatamente. Eu acho que tem duas posturas que são muito problemáticas que os cristãos assumem na sociedade, né? A primeira, na verdade, que não é assumida na sociedade, ao contrário disso, é uma ausência, né? É um ascetismo, né? É não se relacionar com as coisas do mundo porque o mundo tá condenado e, tipo assim, irredimível, né? E não serve pra nada e não é meu lugar lá e deixa o mundo, né? Sei lá. E a outra postura que a gente vê é uma presença, mas que não é coerente com os princípios bíblicos, né? É por isso que a gente vê tanta notícia ruim aí de evangélico tendo escândalo de sei lá o que, sabe? Que a gente vê tanto aí, né, acontecendo. Então essas duas posturas, elas partem de um entendimento equivocado, né, do que a Bíblia nos fala, né? E a postura que nós deveríamos ter não é de uma ausência, mas também não é de uma presença incoerente. É uma presença fiel. Essa é a postura que Deus espera de nós, né? É a gente estar lá, mas sem negociar os nossos princípios. É estar lá, mas nos manter firmes, né? É isso que Deus espera de nós quando a gente está agindo na sociedade, né? Eu acho até engraçado um negócio que no Sermão do Monte, Jesus não está falando muito do relacionamento na igreja, entendeu? Ele está falando do relacionamento no cotidiano, né? É a coisa que ele mais fala, né? Então, tipo assim, seria... É meio ignorante a gente pensar que Jesus não está falando nada sobre a nossa vida no cotidiano, né? Tem muito cristão que tá dentro da igreja sem luva, né? Exatamente. Muito cristão que tá dentro da igreja tocando as coisas e ao invés de transformar a igreja em ouro, acaba destruindo. Exatamente.
É que tipo assim, o cristão, eu tinha falado dessa questão da ausência, né, de que o pessoal, esse ascetismo, né, que o pessoal acaba pensando assim, o mundo é irredimível, né, mas a questão é a seguinte, quando o cristão foi chamado para ser sal, ele não está sendo chamado para implantar uma cultura dominadora, né, tipo assim, ditatorial, sabe, onde quem manda é a Bíblia em todo mundo, independente da sua opinião, e tipo assim, e mete o cristianismo em todo mundo contra a vontade das pessoas, né? Tipo assim, não é isso. O que a Bíblia espera de nós, o que a Bíblia fala pra gente fazer quando Jesus fala que a gente é sal, é porque o sal tem o papel de preservar, de evitar uma degradação moral, né? Eu sempre dou um exemplo de um amigo meu que estava estudando numa faculdade pública aqui de Belo Horizonte. E tipo assim, teve uma vez que ele tava numa roda de... Tipo, ele chegou numa sala lá que tava tendo uma roda de conversa e tava tendo um papo muito imoral, assim, sabe? E quando ele chegou, o pessoal falou assim, não, velho, ele chegou, não vamos falar disso não, porque a gente sabe que ele não gosta desses papos, né? E aí ele voltou assim meio triste e ficou assim, pô, velho, sabe? Tipo assim, eu impedi os caras de... Entendeu? Eu fui chato ali, entendeu? Ele se sentiu um pouco chato naquele momento. Mas quando ele parou pra pensar, velho, naquele momento, por mais que aquelas pessoas não tinham se convertido, ele, por um momento ali, a presença dele naquele lugar, fez com que aquelas pessoas experimentassem um pouco de uma conversa que é santa, entendeu? Ele santificou aquele ambiente, por mais que eles não tinham se convertido, entendeu? E isso também é muito importante, né? A gente foi chamado para preservar, para evitar essa degradação, né? Então, assim, ainda que fosse redimível, né? Ainda que tudo fosse redimível, né? O que de fato não é, porque Cristo está redimindo para si todas as coisas, né? A gente ainda assim teria esse papel de preservação, né? Tu falou desse exemplo aí, né? Até lembrou um exemplo também que é o meu colega de trabalho, meu ex-colega de trabalho, na verdade. Ele era da minha igreja, né? E daí, quando ele tava na mocidade, assim, o meu avô ainda era vivo e o meu avô era obreiro na igreja, né? E o meu avô sempre foi um homem de muita oração, assim, bem de Deus, e ele impunha esse espírito, assim, de ser alguém reverente, de alguém que, quando chega no lugar, as pessoas não falam de coisas erradas, né? E daí ele dizia, cara, que ele era jovem, né? Tava lá, daí tava naquele... Jovem adolescente, não lembro certinho. Aí tava bem naquela época, assim, de quando a gente vai pra igreja e daí, na hora da oração, ao invés de orar, fica conversando com o cara do lado e fica assim, né? E daí ele disse que toda vez eles estavam assim na igreja, ele e os amigos dele, e daí eles estavam ali conversando, né, de joelho dobrado, mas estavam conversando um com o outro, tudo mais, assim, rindo e batendo papo. E quando o meu avô botava o pé na porta, o meu avô era bem engraçado, bem gente boa, não era aqueles cara bravo assim, né? Mas quando ele botava o pé na porta e eles viam que o meu avô chegava, eles começavam a orar, cara. Eles olhavam por assim, vamos orar que o irmão Zé chegou. Vamos orar que o irmão Zé tá ali. Então é bem essa questão, né, cara? De tu mudar o ambiente onde tu tá, e a gente tem que buscar isso todo dia, né? Enfim, a gente estava comentando anteriormente ali, até o Gabriel mencionou, sobre reconhecer, né, o senhorio de Cristo nas áreas da vida, né? E talvez a primeira parte a gente comentou muito sobre essa mudança de visão do próprio cristão em si, sobre o discipulado, né, no dia a dia, sobre ser discípulo no dia a dia. Só que eu quero tratar disso agora de maneira um pouco mais prática, né? Talvez destrinchar um pouco mais sobre essas áreas. Ele até tinha falado sobre
você na faculdade, fazendo algum curso e tudo mais. Só que geralmente quando a gente fala disso, geralmente quando eu ouço mensagens, né, no culto, ou até em palestras, né, eles falam nisso, só que de uma maneira muito superficial. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa em relação a essa parte, que é talvez ser cristão num sentido apenas moral, sabe? Você demonstra o evangelho sendo correto no seu trabalho ou na faculdade, mas será que tem algo a mais para que eu mostre para que eu mostre que Cristo também esteja dominando sobre essas outras áreas da vida? E até um exemplo de coisas bem pequenas, por exemplo, sei lá, eu posso jogar videogame, jogar futebol, sei lá, e mesmo assim demonstrar que o Senhor de Cristo está presente também nessas coisas pequenas da vida? Pois é, muita gente quando escuta sobre essas coisas fica pensando que, tipo assim, a gente tá falando sobre ser um cara bonzinho na faculdade, sabe? ser um cara que demonstra gentileza e as pessoas ficam fascinadas por isso. Também, mas não é só isso, né? Por quê? Porque por mais que você esteja agindo de uma maneira que você tá amando o próximo, às vezes você tá sendo incoerente no seu trabalho, entendeu? Às vezes você tá sendo coerente. É o que eu falei, por exemplo, da questão da psicologia, né? Às vezes você tá sendo um cristão, né, super, né, amando o próximo ali na faculdade, mas tá abraçando uma ideia, uma escola de pensamento da psicologia que aceita que o homem nasce bom, entendeu? E parte com esse pressuposto, né? Então, por exemplo, essa é uma teoria errada, entendeu? Tipo assim, biblicamente falando, essa teoria tá errada, né? Mas isso também não significa que existe uma versão gospel para tudo que a gente faz, né? Por quê? Que é a questão, né? A questão é a seguinte: Deus criou todas as coisas, né? A gente tá no universo de Deus. Então, se você tá fazendo uma coisa que é boa, ela é boa, entendeu? Tipo assim, tem coisas que a gente simplesmente abraça, sabe? Tipo assim, e entende. Você deu o exemplo aí de jogar futebol, né? Jogar futebol é bom, entendeu? É uma coisa que você pode glorificar a Deus sim, porque Deus criou a comunidade, Deus criou os relacionamentos, Deus criou o esporte, entendeu? Tipo assim, é bom o futebol, mas ele se torna ruim a partir do momento, por exemplo, que há uma briga ali no esporte, entendeu? Tipo assim, ou então, por exemplo, quando você é um torcedor fanático e começa, tipo assim, a idolatrar o seu time, entendeu? E nessas pequenas coisas que a gente precisa aprender a renunciar aos nossos ídolos, né? Às vezes a gente está servindo a Deus no domingo, mas quando a gente chega na nossa empresa, a gente é um empresário, a gente está colocando um ídolo que é o dinheiro, entendeu? E a gente está idolatrando o dinheiro, e a gente faz tudo em prol do dinheiro, sabe? Então o nosso primeiro papel é renunciar aos nossos ídolos, né? A gente também precisa para pensar. Se Deus criou, né, a ideia do prisma, né, tipo assim, a vontade de Deus se manifesta em tantos aspectos, né, se manifesta na área da justiça, na área da economia. Agora vamos supor que você tem uma fábrica, né, e nessa fábrica você tem um posicionamento, né, em relação à economia, né, em relação aos lucros, que fere a justiça, né, que ali a fonte de lucro ali da sua fábrica tá destruindo, por exemplo, uma região ali que é habitada por um pessoal e você está comprometendo a vida daquelas pessoas, entendeu? Ali você está sendo incoerente, ali você está sendo um cristão incoerente, né? Então, se a norma de Deus, se a vontade de Deus para todas as coisas ela é coerente, a gente precisa entender isso. A vontade de Deus é harmônica, ele possui uma única vontade que se divide em vários aspectos, né? Isso significa que se Deus tem uma vontade para a economia, ele tem também uma vontade para a justiça, e essas duas vontades, elas coexistem. Se você está entrando nesse aspecto da economia, você está agindo de uma forma que fere um outro aspecto criacional, um outro aspecto da criação de Deus, é porque você está fazendo de uma forma errada. É porque você tem que parar para analisar o que você está fazendo, entendeu? E é claro que isso não é fácil. Né? E a gente tem que aprender, a gente tem que estudar a Bíblia e ser sensível à voz de Deus para entender qual é a vontade dele em determinada área que a gente está atuando, né? O Middleton,
no livro dele, A Visão Transformadora, que acho que é o livro com a capa mais feia que eu já vi, ele dá um exemplo que é muito interessante. E que ajuda a gente a entender isso. Que é o seguinte, numa faculdade de moda, se não me engano, um professor falou para as alunas, né, para as mulheres da sala, que elas tinham que se embelezar, porque isso ajudaria elas a encontrar um marido e a entrar no ambiente de trabalho, entendeu? A conseguir um emprego, né? Isso, além de ser machista, é uma atitude que não considera o aspecto estético e que ele é bom em si mesmo. A gente tem que se importar com a estética, Deus se importa com a estética porque ela é boa em si mesma, ela não está servindo um propósito ela não está servindo um outro propósito, entendeu? Então a gente precisa entender como funciona essa vontade de Deus na criação. A gente gravou uma live, eu e o João, lá no Prisma, é a primeira live do Prisma, aliás é a única, que a gente fala sobre isso, que eu recomendo muito, se o pessoal ficar mais interessado nesse assunto, porque é um assunto muito abrangente para falar nesse podcast, Fraga. Eu recomendo muito ir lá assistir, Fraga, porque eu acho que ele responde muito bem essas questões, dessas áreas pequenas. Inclusive o nome da live é o Senhorio de Cristo no dia a dia, né, na prática, né? Então a gente tem que... É um exercício que a gente tem que fazer, de reformar a nossa mente. Sim, só pra falar, a capa do livro é feia mesmo, hein? Eu já li. Oh, que capa feia. Meu Deus do céu. Você viu aí, mano? É horroroso. A gente conversou até agora sobre toda essa relação da cosmovisão cristã, de como o discípulo do mundo, de como ele deve se portar diante do mundo, qual é a característica do discípulo, que é a obediência e tudo mais, de que ele deve ser sal, né? Essas características, esses detalhes de como o Israel falou, de como a gente deve, na prática, como a gente deve viver esse senhorio de Cristo. Mas tem uma questão que é talvez muito interessante, que é interessante na verdade, que é a frônese de Cristo, né? O Jonas Madureira, na verdade, ele vai tratar um pouco sobre isso no livro dele, que é o Inteligência Humilhada. Eu confesso que eu não li o livro, né? Mas eu dei uma olhada, tava dando uma olhada nas palestras que ele deu na Charles Spurgeon, enfim, deu em várias escolas. E, cara, eu achei muito interessante porque isso tem uma relação muito grande com o discipulado cristão, que é a posição do discípulo, né? Filipenses 2:11 vai falar dessa questão do sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Do fato dele esvaziar-se, de ele ser servo, de ele viver entre os homens, né? Dele morrer, dele ressuscitar. Enfim, só para te poder conversar aqui com a gente, o que seria essa frônese de Cristo e, com base nisso, qual é a posição do discípulo em relação a essa frônese de Cristo? Então, isso tá lá em Filipenses 2:5, né? Quando Paulo fala para os filipenses terem a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, né? Ou então, em outras versões, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Só que aí muita gente interpreta um pouco errado essa passagem, pensando que o sentimento que Paulo está falando para a gente ter, a atitude que ele está falando para a gente ter é o de se esvaziar, né? E é isso que o Jonas vai tratar no livro dele. Ele vai mostrar assim, gente, Paulo aqui não está falando que a mesma atitude que a gente tem que ter é de esvaziar. Por quê? Porque a gente já é esvaziado, a gente já é vazio. Quem tem que se esvaziar é Deus, né? Quem tem que abdicar não, mas não usar esse luxo da onipotência é Deus. A gente já está numa condição de servo, né? Mas a gente já está numa condição de homem, né? Tipo assim, a gente não tem divindade nenhuma pra gente esvaziar. A gente já é homem, né? Então, o sentimento que ali Paulo está falando para os filipenses terem é o sentimento de quê? De se tornar servo, né? De se fazer servo, né? Esse é o sentimento que Deus espera de nós, né? É essa obediência que Deus espera de nós.
Só que a palavra sentimento, que é a tradução da palavra grega phronesis, ela não compreende tão bem o significado tão profundo dessa palavra, né? A palavra phronesis, ela não é um mero sentimento, ela não é uma mera atitude, né? Ela, por quê? Né? Porque a gente pode fazer a coisa certa sem estar querendo fazer a coisa certa. Ou então a gente pode ter a consciência de que algo é certo, mas não ter vontade de fazer. Ou então a gente pode ter a vontade certa, mas não fazer, como Paulo fala em Romanos 7. Né? Mas a frônesis, a obediência que Cristo espera de nós, é uma combinação da consciência correta com a atitude correta, com a vontade correta com a atitude correta. Né? A gente tem a consciência do que é certo, a gente tem a vontade de fazer o que é certo e a gente faz o que é certo. Né? Isso é o contrário de uma obediência ressentida, né? Uma obediência feita sem vontade de fazer. Né? E Jesus, ele teve essa frônesis, ele teve esse sentimento. Né? O Deus, o único que de fato é Senhor, foi aquele que teve vontade de se tornar servo, foi aquele que teve vontade de se humilhar. Né? E é essa a atitude esperada de nós, né? Porque nós somos as únicas criaturas, né, de Deus que não agimos diante dele com uma obediência absoluta, né? As árvores, os pássaros, né, eles obedecem a Deus sem reclamar. Um pássaro não fala, eu não vou sair voando, não. Ele age do jeito que ele age porque ele não tem outra escolha, né? Mas nós não. A gente pode desobedecer a Deus. A gente é a única criatura que pode desobedecer a Deus, né? Por isso que o Kierkegaard fala, né? Tipo, quem dera eu tivesse essa obediência dos pássaros, né? Quem dera eu pudesse obedecer a Deus com todo o meu ser, né? Essa obediência absoluta. Porque a gente tem essa obediência ressentida, né? Mas nós somos chamados a ser moldado por Deus, né? Para que a gente haja com essa obediência absoluta. Ter uma transformação completa da nossa consciência, da nossa vontade e, consequentemente, da nossa atitude. Uma última coisa que eu acho que é interessante da gente falar aqui é que quando a gente lê sobre o discipulado cristão, a gente vê que não é uma coisa fácil, né? A gente vê que custa pra gente muita coisa, né? Mas mesmo assim, Jesus chega pra gente e fala que o fardo dele é leve, né? E isso sempre me deixou muito curioso, né? Porque, tipo assim, não é leve, fraga. Tipo assim, é difícil pra caramba, tipo assim, seguir Jesus, entendeu? Todo dia é muito difícil. Como é que ele pode falar que é leve, né? Mas, uma coisa que eu acho é que por mais que o discipulado custe caro, ele é leve porque ele nos restaura. Ele nos leva a esse lugar que a gente nunca deveria ter saído, né? Por exemplo, uma afirmação de Jesus que às vezes escandaliza muita gente, né? É aquela que ele fala: se alguém vem a mim, ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Escandaliza porque em algumas versões está escrito assim: aborrece o seu pai, né? Tipo assim, aquele que não aborrece o seu pai não pode ser meu discípulo, né? E a gente fica um pouco tipo, velho, né? Como que Jesus pode falar uma coisa dessa, né? Mas esse chamado do discipulado que Jesus coloca aqui, né? Ele implica claramente numa mudança de amores, né? Se você ama alguma coisa mais do que tudo na vida e essa coisa não é Deus, isso vai ter que mudar a partir do momento que você se torna discípulo de Jesus, né? E alguém poderia pensar assim: parar de amar meu pai em primeiro lugar não é a coisa mais difícil do mundo, não. Mas não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está falando ele está falando para a gente tirar do trono do nosso coração aquilo que é mais importante, aquilo que ocupa o primeiro lugar. E isso nos custa muito, isso é muito difícil. Porque se a gente ama algo mais do que tudo, isso dói porque é de lá que a gente está tirando a nossa vida, entre aspas, né? Isso é um ídolo para a gente. E esse é o custo da renúncia, né?
Por isso é muito caro. O discipulado é muito caro. Ele exige uma renúncia, ele exige um sofrimento, ele exige uma mudança de amores. Mas aí entra a questão do porquê que o fardo é leve. Por quê? Porque quando Jesus tira esse nosso ídolo do coração e ele é amado em primeiro lugar, acima de todas as outras coisas, todas essas outras coisas passam a ser amadas pelo que elas verdadeiramente são. E dessa forma elas são amadas da maneira correta. Por que é isso? Porque Deus criou a gente com um espaço no nosso coração, com um trono que só pertence a Ele. Mas a queda do homem tirou ele desse lugar. Tirou ele dessa ocupação, né? E aí, o que começa a acontecer? Por exemplo, você ama a sua esposa mais do que tudo. E isso pode parecer lindo, né? Ah, eu amo a minha esposa mais do que tudo e tal. Isso é romântico, mas na verdade, o que está acontecendo ali é que ela está ocupando o lugar de Deus na sua vida. E você tem necessidades que só podem ser supridas por Deus. Então, quando a sua esposa ocupa o lugar que pertence a Deus, você começa a demandar dela coisas que só Deus pode atender. E você começa a sugar a sua esposa, entendeu? Você começa a demandar coisas dela que ela não consegue suprir. E isso começa a desgastar o seu relacionamento com ela, né? Mas quando Deus passa a ocupar esse primeiro lugar, a sua esposa é colocada no lugar de esposa. Então você ama ela pelo que ela de fato é, e não como esse ídolo. E você pode amar ela verdadeiramente. Então por isso que eu acredito que... Eu acho que esse é o significado de quando Jesus fala que o fardo dele é leve. É porque ele, por mais que nos custe, né? Por mais que nos fira, por mais que tire os nossos ídolos, mate os nossos ídolos, ele faz as coisas voltarem a funcionar do jeito que elas eram antes, né? Custa caro porque a gente ainda tem essa natureza caída que quer fazer as coisas do nosso próprio jeito. Mas é leve porque é como se a engrenagem voltasse a funcionar, né? Voltasse a girar. Então, eu acredito que o discipulado, ele tem essa recompensa, né? Ele tem uma recompensa futura que a gente está aguardando, né? Que é a nossa morada celestial, né? A redenção do nosso corpo. Mas ele também tem uma recompensa para o agora, né? Essa vida no Espírito que nos permite funcionar da maneira certa, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Parece que tava lendo na minha mente, cara. Tu tava falando ali, né? Comentando e tudo mais. E eu tava pensando justamente sobre a minha esposa. Acho que eu sou o único que tem propriedade aqui pra falar sobre esposa, porque eu imagino que eu sou o único casado. E bem na hora que eu tava pensando, tu falou, cara, quando a minha esposa, ela é nova convertida, né? Ela tem 4 anos só de fé. Não é mais nova convertida, mas no tempo que a gente começou a namorar, ela era, né? E aí ela não entendia muito bem, não tinha muito entendimento sobre teologia e tudo mais, né? Não sabia. Aí a gente conversava, uma vez a gente tava conversando, não lembro até hoje. Aí eu tava naquele papo, né, de namorar e tudo mais. E daí ela pegou assim e falou pra mim, eu sou a coisa que tu mais ama no mundo. Daí eu peguei e falei assim, não. Nossa, daí virou a cara, né? Já ficou brava. Não, o que tu ama mais do que eu? Daí eu falei assim, só Deus, né, amor? Aí pronto, eu já ganhei, né? Ganhei a minha moral. E daí hoje em dia, cara, ela até fala, né? Inclusive isso ela até comentou esse final de semana que a gente tava na casa de uns parentes, que tanto eu quanto ela, a gente declara o nosso amor um pelo outro. Mas tanto eu quanto ela deixam um ao outro ciente de que o maior amor da nossa vida não somos nós, mas sim Deus. E é isso que a gente tem que buscar, né, cara? É justamente o que tu falou. Só tem que tomar cuidado no jeito que tu vai falar pra tua mulher, né? Que dependendo do dia não vai ser bom, não. Já fica uma dica aí de relacionamento, já. Esse aí, mano. Eu acho que no final das contas, né, o discipulado, ele é totalmente preservado por Deus, né? É o Espírito que gera em nós tanto querer quanto realizar, né? E esse discipulado, ele reconhece essa dependência total de Deus, né? Tem a doutrina do cristianismo que é chamada de perseverança dos santos, baseada lá em Filipenses 1,6, que fala, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Mas o John Stott, ele fala no comentário de Romanos dele um negócio que eu acho muito lindo, velho. Que ele fala assim: eu acho que no final das contas essa doutrina deveria ser chamada de perseverança de Deus com os santos, né? Porque é Ele que nos guarda, né? É difícil, é claro que é difícil, mas a gente descansa nessa certeza de que Ele está nos guardando e Ele vai guardar até o final, né?